ficaram com sequelas de janeiro a setembro desse ano. E o que está por trás desses números? É o que a gente vai conversar agora sobre isso com o Gregory Aguiar, ele que é especialista em trânsito. Gregory, muito obrigada pela gentileza em estar aqui com a gente nessa segunda-feira, nesse fim da manhã. O que acontece na maioria desses casos envolvendo principalmente motocicletas? Qual é o perfil desses condutores que a gente poderia de repente traçar aqui? Pelos dados do RENAEST, boa parte dos acidentes são derivados em falha humana. Mais de 1% são falha humana, ou desobediência de sinalização ou imprudência. E quais são os fatores que mais levam? Porque é uma coisa interessante quando a gente tem acidente envolvendo motocicletas, que ainda é o uso de equipamentos de proteção. Vez ou outra, o que a gente se depara, principalmente quando a gente segue para o interior do estado. A gente está falando aqui em capital, mas quando a gente amplia o nosso olhar, principalmente em cidades do interior, o que se vê são falhas no uso de equipamentos de proteção, às vezes uma criança entre dois adultos, e isso acontece com muita frequência. Não é uma cena que a gente vê uma vez perdida, é uma cena que a gente vê principalmente nas cidades do interior do estado. A questão da conscientização, da educação no trânsito, ainda é algo que precisa de mais investimento, Gregory? Com certeza, porque o condutor de moto, ele tem que entender que o capacete é a segurança dele e é indispensável. Do mesmo jeito que o motorista entende que o cinto de segurança também o é. A moto, ela é um veículo mais frágil do que um carro, um automóvel comum. Então, cidades do interior, especialmente que a pessoa diz a distância aqui é pequena, aqui não tem um trânsito suficiente, o que é que acontece? Eles tendem a não usar capacetes e justamente essa conduta leva a um maior risco. Você sabia que aumenta em torno de 29% os elementos de morte e mortalidade entre os motociclistas justamente quando eles não usam os capacetes e outros elementos? Da mobilidade, a questão da estrutura das vias, porque são muitos veículos quando a gente... E aqueles corredores que se tem entre um veículo e outro, que é um perigo, né? E, infelizmente, tem ainda, a gente se depara com a questão do tempo, do trânsito, tempo, e aí o motociclista ele está ali fazendo uma entrega ou está com um cliente que precisa chegar no compromisso naquela hora, e tudo isso colabora com esses números, né, Gregory? As formas que as cidades estão sendo desenhadas há um bom tempo e a forma que a sociedade se estruturou faz que ocorra essa corrida exacerbada contra o tempo. E, em especial, os motoentregas, os motofretes e mototáxis, eles é que são os funcionários e altamente expostos a risco. Então, eles são bem expostos a risco, muito mais que motociclista particular, eu diria. E justamente para eles atenderem essa conduta de maior produção, já que eles ganham por entrega, eles se expõem a corredores de tráfego, que é essa conduta que você falou, algumas vezes como se diz popularmente, no trânsito, e até mesmo em algumas pequenas infrações. E a gente ainda conta com a via que foi desativada ali naquela questão do Bebedouro, né? Que tudo se concentra agora na Avenida Fernandes Lima. E acabou que não tem como atender toda essa demanda que antes era dividida com quem poderia fazer aquele percurso ali pela região do Pinheiro, aquela região do Bebedouro, que hoje não pode mais, hoje está bem mais restrito, não é mais como antigamente. E tudo isso é mais um reflexo para deixar o trânsito caótico, porque não tem mais horário para a gente pegar um trânsito bom aqui em Maceió, né? Maceió, ele sofreu, depois do crime da Braskem, uma modificação muito aguda na mobilidade urbana. Por exemplo, não é toda cidade, especialmente capitais ou cidades acima de 100 mil habitantes, que sofreram, por exemplo, a interdição de bairros inteiros, como aconteceu aqui em Maceió. Isso modifica a mobilidade urbana em qualquer cidade do planeta. Então, nós já não tínhamos uma mobilidade satisfatória com a interdição das áreas com esse tráfego ele foi deslocado para outros elementos. A população que ali mora, quando ele é deslocado também para outras áreas, tipo Cruz das Almas, a gente expande esse transporte e expande também esses impactos para outras áreas. Em relação à fiscalização, o que é que de repente poderia ser melhorado para trazer esse reforço mais voltado principalmente à questão da de respeitar os limites de velocidade, de usar os equipamentos de proteção da forma adequada e, enfim, para a questão da educação no trânsito alinhada à fiscalização? O que é que poderia ser ajustado? Vamos lá. A gente gosta de dizer que o trânsito é baseado em 3 pilares. O pilar da engenharia, da educação
e da fiscalização. Então, se ocorre, por exemplo, as ações da engenharia, mantendo a sinalização em dia, boa manutenção. Se ocorrem as ações de educação, campanhas de conscientização, campanhas publicitárias versando sobre o tema. O terceiro pilar, que é a fiscalização, que boa parte da sociedade, infelizmente, não gosta, é justamente o esforço legal, como a gente diz, de controlar esse processo de segurança. Eu gosto sempre de dizer que eu sou a favor, por exemplo, de fiscalização eletrônica. Por mais que alguns chamem de indústria de multa, só existe se você ultrapassar a velocidade regulamentar. Então, se você ultrapassar aquela velocidade que está lá regulamentada da via, que é colocada para a segurança do próprio usuário da via, você não tem a multa. Avanços de sinal, mesma situação. Então, um esforço do processo fiscalizatório, aliado, claro, às correções de engenharia, aliado, claro, a um processo de educação mais amplo, é essencial para uma mobilidade do trânsito e um trânsito mais seguro, mais humano. E a gente tem também a questão dos danos que são irreparáveis, né? Famílias que ficam sem seus entes queridos, a gente tem pessoas que trabalham, né? Que têm essa atividade muitas vezes de entregador e que às vezes são impossibilitadas de trabalhar depois de um acidente de trânsito que ficou com alguma sequela que acabou atingindo a mobilidade. Então são várias consequências que traz também esse acidente de trânsito, além da vida que a vida, e tudo isso também tem um gasto para os cofres públicos. A gente trouxe aí esse dado, mais de 1.600 pessoas que foram atendidas pelo HGE, vítimas de acidentes de moto. A gente está falando só acidentes com motocicletas, então é um número muito alto, né, de janeiro a setembro. Por exemplo, existiu 53 óbitos de acidentes de motocicleta na cidade de Maceió nesse período. Esses 1.600 que entraram no HGE e não faleceram, eles demandam de todo um suporte médico, social e, às vezes, sempre psicológico também. Então, por exemplo, família que trabalhava com a moto e aí sofreu um acidente, ficou traumatizado, ou então vai ter que ficar em uma cama 2, 3, 4 meses. Como é que essas famílias ficam? Como é que essa estrutura social trabalha? É um aumento drástico de custo para os setores médicos e de assistência, sim, como o HGE. E as pessoas têm que entender que não é só o momento de atendimento. Quando ocorre um sinistro, nós vamos ter o deslocamento de equipes do SAMU, equipes do bombeiro. Aí nós temos um custo. Esse acidentado, ele vai para o HGE, que é o hospital de referência, vai ser tratado lá, tratamento por meses. Então, mais de uma cirurgia, e por aí vai, gastos com medicação. Ou seja, não é aquele momento só do acidente que gera impacto, ele gera um eco para aquela família muito agudo e também social. Porque se nós pegarmos boa parte desse investimento e trabalhar elementos preventivos, nós vamos diminuir esse número de acidentados, consequentemente, nós vamos transformar uma cultura de paz no trânsito de Maceió. Agora nós estamos falando, claro, com uma ênfase maior nos acidentes envolvendo motocicletas, mas a gente sabe que também existem acidentes que eles não têm culpa, que é provocado por qualquer outro motorista de ônibus, seja um motorista de carro por aplicativo, carro particular, enfim. Qual é a orientação que a gente poderia deixar para o condutor, independente do veículo que ele está ali conduzindo, em relação às leis de trânsito, em relação à condução? Inicialmente, se beber, né? Então, ou seja, se você beber, não dirija, a lei seca está aí e vai lhe pegar, certo? O segundo ponto, obedeça a sinalização. Gosto de dizer sempre, Cris, que aquela sinalização não está ali porque a gente achou bonito enfeitar a cidade. Então, siga a sinalização, siga sinais luminosos. E, por terceiro, lembre-se do princípio lá que está lá no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que os veículos maiores devem salvaguardar os menores. Então, o sujeito do caminhão tem que dar mais atenção ao sujeito de mais atenção ao sujeito de bicicleta, como aconteceu o acidente na cidade. O do carro dá a segurança para o de moto. Não é que o elemento está, por exemplo, o sujeito é um pedestre que o caminhão pode, por exemplo, avançar um sinal ou prensar o pedestre. Não, ele tem que justamente segurar o trânsito, o pedestre conseguir fazer a travessia e por aí diante. A gente também vê muitos casos de desatenção pelo uso do celular, né, Gregório? Isso. É uma das coisas que mais se vê nos pedestres. Por exemplo, o trecho Fernandes Lima, do Val de Góes Monteiro, boa parte dos atropelamentos que houveram são de pessoas que tentaram passar fora da faixa. Então,
78% dos atropelamentos dentro do período de janeiro até setembro que houveram são de pessoas que atravessaram fora da faixa e algumas pelas câmeras usando celular ou totalmente displicente. Então não é só porque você é pedestre, você vai poder se jogar na via que o carro vai parar. Infelizmente não funciona assim. E o sujeito tem que sim, se a sinalização está ali, não só para os condutores, mas também para os pedestres, a faixa, o tempo semafórico e outros elementos. E entender o quê? Que todos ali eles orbitam em torno de um sistema de transportes. E esse sistema, para funcionar, todos têm que cooperar. A confiança também é desviar a atenção, né, do motorista para que ele possa ter uma condução até segura. Porque a gente ouve também a fala de pessoas que fazem: ah, não, mas eu faço esse percurso há muito tempo. Eu conheço até de olhos fechados esse percurso que eu estou fazendo. E isso é um prato cheio para desatender. Piscou, dançou, né? Cris, uma coisa que eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, diversos estudos trazem que mais de 60% dos acidentes acontecem da pessoa, justamente por esse motivo. Então, por exemplo, pela psicologia a gente entende que quanto mais o ambiente você conhece, mais você tem uma pseudo-segurança. Só que essa pseudo-segurança faz com que os índices de atenção do sujeito caiam. A partir desse momento que cai, com aquela atenção, se fosse um ambiente novo, que ele, de certa forma, considera diferente ou hostil, ele se familiariza com isso. E aí acontecem os sinistros. Tá certo, Gregory. Muito obrigada. Muito obrigado, Cris. Por gentileza em estar com a gente nessa segunda-feira. Até uma próxima oportunidade, viu? Tchau, tchau. Excelente semana. Vamos ver agora as fotos que vocês mandaram pra gente. Pessoal de casa acompanhando o AL1. Bora conferir aqui no nosso telão.